Graça e paz a todos. Aqui é do canal Efésios 612. Eu me chamo Raul Vanderlei e hoje nós vamos estar falando de um assunto muito polêmico e ao mesmo tempo um perigo para nós cristãos. Nós vamos estar falando das crianças dos olhos negros. Bom, antes de falar das crianças dos olhos negros em si, nós vamos começar falando sobre índicos e cristal, porque essas duas linhas de crianças são o que vai originar as crianças de olhos negros, certo? Eu ouvi um vídeo que uma determinada pessoa incorporou com uma entidade, e essa entidade disse que esse vídeo foi feito em 2013 e ela disse que a partir de 2014 para frente viriam novos seres para a Terra e que esses seres se chamariam uma conotação de índigos e cristais. Geralmente eu não dou muito crédito para isso, mas é sempre bom estar pesquisando, investigando, e eu esperei. Quando foi por volta de 2014, mais ou menos, no início, o jornal fez um documentário falando sobre as crianças das estrelas. O que eram essas crianças das estrelas? Eram crianças que tinham supostamente um superpoder. Elas tinham características diferentes, com poderes de aprendizado muito rápido e eficiente. E na entrevista, uma psicóloga tomou a palavra e disse que essas novas crianças que estavam vindo para a Terra eram um presente de Deus e que elas se chamavam índigo e cristais, o que batendo tudo com o que aquela entidade havia dito. Irmãos, nós já estamos abeirando os últimos dias da volta de Jesus Cristo. Então Satanás e seus demônios, eles vão fazer de tudo, já estão fazendo de tudo para enganar e para ludibriar as pessoas, e estão conseguindo. Então essa psicóloga disse que existia duas características diferentes nos índigos e nos cristais. A primeira característica vamos falar do índigo primeiro. A característica dele é que ele é desarrumado, desorganizado, mas em compensação ele tem uma praticidade muito grande de aprendizado. Uma criança dessa com 4 ou 5 anos pode aprender piano e tocar como Beethoven sem precisar passar anos numa escola de música. Ou então pode aprender coisas que os cientistas ainda estão tentando descobrir. Se ela for para esse lado da ciência, ela acaba descobrindo o mais rápido possível, certo? Essa é a característica do índigo. E a característica do cristal é a seguinte, que ele é organizado. Ele é uma criança totalmente organizada. Se você der um prato de comida pro índigo, ele mistura tudo e come. Se você der um prato de comida pro cristal, ele separa tudo. Ele separa macarrão, feijão, arroz, salada, carne, porque ele é um tipo de ser que gosta das coisas padronizadas, as coisas organizadas, certo? Mas uma coisa nisso tudo nos chama a atenção. Se você olhar bem para essa foto, para essas duas fotos, você vai reparar duas características também muito incomum nessas duas fotos. A primeira é a cor da pele, que eles são claros, são brancos, mas também o tamanho dos olhos.
se você for observar, o tamanho dos olhos deles é um pouco desproporcional dos olhos de uma criança normal. E é aí que a gente começa a entrar nas crianças de olhos negros. Se você notar bem essa foto, essa imagem, você vai ver uma criança com olhos negros. Mas esses olhos negros dela, você não vê pálpebras, você não vê nos cantos, você não vê nada de branco. Você vê simplesmente uma bola total, 100% negra, certo? E o que eu quero dizer com isso? Segundo as nossas pesquisas, esses novos seres das estrelas colocados pelos jornais são seres, são crianças especiais que estão vindo para de uma certa forma consertar a Terra. Isso foi o que o jornalista disse. E alguns umbandistas também dizem e defendem essa tese, assim como os espiritualistas. Mas na genética da humanidade, na vinda dessas crianças, desses dois tipos de crianças, apareceu juntamente também a criança de olhos negros, certo? E essa criança, você pode perceber que ela tem quase as mesmas características do índigo e do cristal. Ele tem a pele clara, tem os cabelos claros, mas o diferencial é que ele tem os olhos negros. Mas o tamanho do olho dele é semelhante ao tamanho dos olhos dos cristais e do índigo, certo? Agora, em meados de 2015, final de 2015 e começo de 2016, anda surgindo na internet o relato de pessoas que têm encontrado crianças dessa forma. Crianças vestindo uma roupa, um blusão de frio com um capuz, com os olhos amendoados, totalmente pretos. E as características nos relatos dessas pessoas são que a principal característica é os olhos 100% negros, uma idade entre 8 anos a 16 anos, e a pele da grande maioria das pessoas que viram essas crianças é uma pele pálida, branca, pálida e opaca, certo? Em alguns casos, essa pele fica um pouco amendoada também, certo? Se você que já deu uma pesquisada na internet sobre ufologia, sobre extraterrestres, você olhando para esses olhos negros, você tem uma referência muito interessante, uma referência muito interessante, que são aqueles seres que se apresentam como extraterrestres chamados de Greys. Você vai ver aqui nessa foto que eu vou mostrar uma semelhança muito parecida com esse ser que se apresenta como Greys. Aqui nós temos uma outra foto de uma moça que também já foi vista por aí pelo mundo com os olhos negros. Uma das coisas que chamaram muita atenção das pessoas que viram essas crianças é que eles especulavam que poderia ser lentes de contato. Só que lente de contato numa pessoa adulta já incomoda. Imagina numa criança de 8 anos, vai incomodar muito mais. Então não é lente de contato, é uma membrana toda negra que envolve os olhos. E essa membrana, ela se parece muito com um camarada chamado Grey. Eu fiz uma pesquisa na internet já faz alguns anos, já venho pesquisando,
e descobrir que esses seres chamados, que hoje nós chamamos, se apresentam como reptilianos e greys, na verdade eles não são seres que vêm do espaço, pessoal. Na verdade, eles são os anjos caídos de Gênesis 6. Aqueles demônios, aqueles anjos caídos, vêm se perpetuando até hoje, assumindo formas, possuindo corpos de pessoas, raptando crianças pela madrugada para concluir a sua missão, que é de exterminar a humanidade. Porque esses anjos, eles não são seres super inteligentes que vêm trazer uma evolução para a humanidade, não. Eles vêm trazer a destruição. Eles odeiam o homem. Eles odeiam você. E o principal objetivo deles é destruir a raça humana. Essa que é a verdade. Esses seres, eles existem, mas não são criaturas do espaço. São os anjos caídos. E uma das coisas que deixa bem claro que especifica bem claro essa parte de Gênesis 6 é que esses seres, eles vêm tentando alterar o DNA humano com o intuito, em algumas pesquisas que eu fiz, com o intuito de aumentar a sua raça, aumentar a sua espécie que está sendo destruída ao longo do tempo. Isso é o que eles dizem. Mas se você for prestar atenção, se eles são seres evoluídos, desenvolvidos e vêm com o intuito de trazer uma evolução para o homem, eu fiz uma pergunta em relação a isso. Se eles são seres evoluídos para trazer uma evolução para o homem, para ajudar um homem a desenvolver, por que é que eles raptam crianças, engravidam mulheres, fazem abduções pela madrugada para criar seres híbridos com os seres humanos? Se eles realmente fossem seres bons, com uma índole boa, eles não precisariam ficar invadindo casas pela madrugada, entrando em quartos de mulheres, roubando seus filhos, dizendo que os seus filhos vão viver numa nave, viver num outro planeta, para fazer o filho dessa pessoa virar um híbrido, uma mistura de extraterrestre, como eles dizem, com os humanos. Eles não precisariam fazer isso se eles fossem realmente seres bons, com o objetivo de ajudar o mundo, de ajudar a humanidade. Logo você observa que o objetivo fundamental não é esse. O objetivo é eliminar a raça humana e perpetuar a raça deles. Esse que é o objetivo fundamental. E aqui eu fiz uma outra pesquisa e percebi algumas coisas muito semelhantes nos relatos das vítimas desses seres, tanto dos seres que se intitulatam reptilianos, como os tão famosos greys. Você já ouviu falar nos súcubos? Se você for, os súcubos, eles têm um aspecto muito semelhante de um reptiliano, pois em vários casos o seu objetivo é colher uma substância no sêmen através do sexo. Se você for conversar ou ler na internet um relato sobre uma mulher que teve uma relação sexual com um extraterrestre, geralmente é um reptiliano. Quando a mulher tem paralisia do sono,
ou então sonha que está sendo abduzida ou está sendo possuída por um homem, geralmente é um reptiliano. Meio estranho, né? Um súcubo, que é um demônio, que veja bem, é um demônio. O que é um súcubo? É um demônio que tem o objetivo de te agredir pela madrugada, fazer sexo contigo para colher de ti um sêmen para criar demônios. Não é isso? Eu tenho até um vídeo, eu vou colocar no link aqui para vocês, no link abaixo desse vídeo, para vocês verem isso. Esse é o objetivo do súcubo. E qual é o objetivo do reptiliano? O mesmo. Fazer sexo com a mulher para que ela tenha um filho, gere um filho, e aí depois, quando esse feto já está gerado dentro dela, ele pega esse feto e leva para uma, abre aspas e fecha aspas, nave, para que essa criança fique lá e seja criada num outro mundo, num outro universo. E quando ele volta de lá, sua mãe e seus pais querem ver esse filho, quando eles vão ver, é um ser híbrido, totalmente híbrido, com olhos grandes, uma feição reptiliana, porque o reptiliano levou ou o sêmen ou o filho da barriga da mãe. Para você ver que há uma semelhança muito grande entre o súcubo e o reptiliano. Logo, fica notório que é tudo farinha do mesmo saco. Na verdade, são demônios, são anjos caídos, lá de Gênesis 6, que até hoje vem através das madrugadas roubar o teu sêmen, fazer sexo, engravidar para fazer seres híbridos na Terra. E os Greys? O que os Greys são? Em alguns relatos que eu pude ler de algumas pessoas, os Greys, eles são como se fossem doutores, como se fossem cientistas. E é aí que entra a relação que esses seres Greys, eles são os responsáveis pela alteração do DNA do ser humano. É eles que cuidam desse DNA para fazer a alteração na genética humana e criar esses seres híbridos. Perceba que os olhos dele é muito parecido com os olhos das crianças, com os olhos negros. Você pode pensar assim, o irmão aí está fugindo um pouco do contexto. Não. Essas genéticas, essa tentativa de alteração no DNA vem acontecendo ao longo da história. Eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos de uma doença chamada progéria. Porque se você pesquisar na internet, o que essa doença faz? Ela gerava, porque ela já foi extinta da humanidade ao longo do tempo. Ela gerava crianças cabeçudas com olhos grandes. É, isso mesmo. Tá aqui, ó. Olha só. Olha essas crianças. Vê se elas não têm uma semelhança quase que impossível com os Greys. Olha as fotos de cima e olha a foto de baixo. Essas crianças aqui embaixo são crianças que vieram ao mundo com uma doença muito rara chamada progéria. Progéria. Você pode pesquisar aí na internet. Quais são as características dessa criança? Baixinhas, cabeçudas, de olhos esbugalhados. Mera coincidência? E quais são as características dos Greys?
baixinhos, cabeçudos e de olhos esbugalhados. Coincidência muito grande, né? Muito grande mesmo. Se você for observar, eles são tão parecidos, mas com pele humana. As características deles são tão parecidas, só modificando o que? A pele. Se você for fazer uma pesquisa sobre essa doença, você vai ver que até na altura, o formato do corpo, muito parecido com os greys, certo? Passando aqui pro próximo slide, eu quero deixar aqui uma mensagem para você que se encontra no livro de Mateus 28:18, que diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que Jesus estava dizendo é que o poder que Deus Todo-Poderoso, Criador de todas essas coisas, deu para Jesus todo o poder na terra e no céu. E por que eu estou te falando isso? Porque existe muitas pessoas por aí já dando créditos para essas criaturas que entram na sua casa pela madrugada, com aquela ideia de te levar para uma nave, muitas das vezes te atacando, muitas das vezes te abduzindo, com aquela ideia de te ajudar, de te melhorar, de te alterar. Na verdade, você não precisa disso. E se você for fazer uma pesquisa de pessoas, como eu já fiz, a grande maioria das pessoas que foram abduzidas ou que tem contato com esses seres extraterrestres, que se dizem extraterrestres, você vai perceber que são pessoas que não têm uma fé cristã. São pessoas que não têm Jesus como seu único caminho. Geralmente são pessoas espíritas, umbandistas, pessoas do espiritismo, espiritualistas. Agora já apareceu uma nova aí, que é a conscienciologia. São pessoas que se fundamentam nessas vertentes. E é através disso que esses espíritos, porque esses são espíritos, são demônios, esses anjos caídos, se aproximam dessas pessoas. Se você for observar nos relatos das pessoas, você não vai ver um cristão que essas entidades, esses espíritos, se aproximaram delas. Você pode até ver, como eu já vi relatos de algumas pessoas que tiveram um princípio de abdução, mas clamaram o nome de Jesus e a abdução acabou. Que tiveram uma paralisia de sono com algum ser que queria, com algum demônio, algum espírito, algum fantasma que queria tentar alguma coisa, mas essa pessoa clamou o nome de Jesus e aquele espírito foi embora. Aquele espírito se afastou. Aquela abdução não ocorreu. Por que será, né? Sabe por quê? Porque é só Jesus que tem o poder, tem todo o poder para frear e acabar com essas entidades, com esses seres. Se você for parar para pensar numa coisa muito interessante que eu vou te dizer agora, se eles são seres tão evoluídos, tão cheios de inteligência, cheios de sabedorias, por que eles não passam a vida de Jesus para você? Me mostra um ser desse que veio e pregou o nome de Jesus, veio e disse que Jesus era o caminho. Me mostra. Não tem, você não encontra. Você não encontra. Muito pelo contrário. Você encontra seres dizendo que você tem que abrir a sua mente,
Você tem que se libertar do cristianismo, se libertar de Jesus Cristo. Você tem que abrir a sua mente para novas coisas, para novas culturas, para novos ensinamentos. É isso que eles dizem. Para você deixar de seguir Jesus. É isso que eles dizem. Mas eles nunca dizem para você seguir o Mestre Jesus Cristo. Esse outro versículo que eu quero deixar aqui para você é o versículo chave, que eles nunca dizem também. Se você perguntar para uma entidade que manifesta na macumba, uma entidade que manifesta no centro espírita, para um extraterrestre ou para qualquer outra entidade que se manifeste dizendo que veio do espaço ou de uma dimensão ou de uma galáxia, se você perguntar para ele qual o caminho, a verdade e a vida, que nós sabemos que é Jesus Cristo, ele vai te enrolar e não vai dizer. Ele vai te inventar outras coisas, vai inventar que existem outros caminhos, que todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos levam a Jesus, mas eles não vão falar de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando, meu amigo, e ele vai voltar para levar a sua noiva, para levar a sua igreja. E esses espíritos, esses demônios, esses extraterrestres, esses seres dimensionais, eles não querem que você vá com Jesus. Eles querem que vocês fiquem aqui aprisionados, escravizados por eles. É isso que eles querem. Eles não querem você salvo em Jesus Cristo. Eles não querem você liberto em Jesus Cristo. Se você faça um teste, quando você tiver uma paralisia de sono, antes de dormir, quando você tiver um pesadelo, quando você tiver a sensação de ver um vulto, de ver isso, de ver aquilo, clame pelo nome de Jesus, chame pelo nome de Jesus. Só pelo fato de você dizer assim, ó, Jesus, me ajuda. Essa entidade, esse ser e até esse extraterrestre, todo cheio de cultura, sabedoria e conhecimento, quando ele escuta o nome de Jesus, ele corre de medo. Por que será? Por que será que ele corre de medo? Algumas pessoas, como eu já ouvi, dizem que eles não fazem nada com você porque eles respeitam o nome de Jesus. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Se eles respeitassem o nome de Jesus, eles iam se apresentar como anjos de Jesus. Eles iam se apresentar como anjos do Senhor. Eles iam dizer para você, não temas. Eu sou o Gabriel que assisto do trono de Deus. Ele ia dizer isso. Ele não ia sair correndo igual ratinho com medo. Ele não ia sair desesperado com medo. Não. O fato dele sair correndo não significa que ele respeita Jesus Cristo. Ou que ele tem uma reverência a Jesus Cristo. Não. Isso significa dizer que ele é um ser inferior, é um anjo caído, e só de ouvir o nome de Jesus Cristo ele bate em retirada da presença do Todo-Poderoso, porque só Jesus é o Todo-Poderoso, é o único que te leva, te garante a vida eterna, te garante poder, te garante força e autoridade diante desses seres que só apareceram agora com um objetivo: te enganar, te matar e te destruir. Se você quer mudar, deixar de ser enganado, vá para Jesus. Jesus diz aqui, ó, em João 14:6, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É Jesus que está garantido isso para você, meu amigo.
não é reptiliano, não é grey, não é umbandista, não é ala da direita, ala da esquerda, não, é Jesus Cristo. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu sei que ele vai abrir a sua mente, vai abrir a seus olhos, e deixe Jesus te salvar. Jesus, ele só quer te salvar e te dar uma vida melhor, não aqui na terra, mas lá, porque ele diz em sua palavra que ele ia preparar o lugar, e ele, depois dele preparar esse lugar, ele ia voltar para nos buscar. E esses espíritos, essas entidades e esses seres sabem que a hora deles está acabando e a hora de Jesus vir voltar e levar os escolhidos e separados para eles. Quem são os escolhidos? É você que vai ouvir esse áudio, vai ver esses slides e vai escolher seguir Jesus. Separado, quem é os separados? Você escolheu seguir Jesus, Jesus te separa. Amém?